Uma triste estatística: todos os dias 175 pessoas são assassinadas no Brasil, segundo o Anuário da Segurança. Em São Paulo, 940 pessoas foram mortas por policiais no ano passado, o que corresponde a 20% do total de homicídios no estado. É a maior proporção do país. Discórdia na corte. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, criticou hoje o reajuste salarial proposto pelos colegas. Já o ministro Ricardo Lewandowski minimizou o impacto do aumento. Ele citou a devolução de R$1 bilhão hoje à Petrobras como exemplo de como a justiça atua para recuperar dinheiro público. E hoje, quinta-feira, dia de começar a pensar na programação para o fim de semana. Destaque para as atrações gratuitas e a passagem do Circo da Mônica por São Paulo. E você acompanha essa e outras notícias após o intervalo. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Alegria, tristeza, dor. Os músculos da face são essenciais para o ser humano se expressar, mas às vezes eles precisam ser reeducados. No Todo Seu de hoje, a fonoaudióloga Vela Mendes explica quem deve procurar o tratamento. Esther Rocha revela os segredos das celebridades. Para a nossa noite ficar ainda mais gostosa, tem o cardápio impecável do chefe Amílcar Azevedo e um bate-papo super divertido com o ator e humorista Jonathan Nehmer. Vem conferir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou aqui te esperando. Olá, boa noite. Boa noite. Todos os dias no Brasil, 165 pessoas são assassinadas. O estado de São Paulo tem a menor taxa de mortes violentas do país. No ano passado, as mortes em ações policiais cresceram 20% em relação a 2016. Rossana não entende, diz que não houve motivo nem explicação. Simplesmente parou a viatura, o policial saiu, apontou a arma para o peito do meu filho e matou numa distância de 1 metro. Um menino que estudava, trabalhava, não tinha problema com a justiça. Douglas tinha 17 anos. Tinha ido procurar um chaveiro perto de casa, na zona norte de São Paulo. Estava na calçada com um irmão e um amigo quando foi abordado. No Brasil, 5.144 pessoas foram mortas durante intervenções da polícia no ano passado. 14 por dia. Um aumento de 20% em relação a 2016 e mais que o dobro de 5 anos antes. Já os policiais que foram mortos somaram 367. 5% menos que no ano anterior. Em São Paulo, 940 pessoas foram mortas por policiais no ano passado, o que corresponde a 20% do total de homicídios no estado. É a maior proporção do país. E na capital, essa relação é ainda mais estreita. De cada 3 pessoas assassinadas no ano passado, uma foi morta pela polícia. Foram 446 vítimas no ano passado, do total de 1.344 homicídios. Está muito concentrado em algumas cidades do estado. Se a gente vai olhar, não chega a 20 cidades onde a letalidade policial é um problema aqui no estado de São Paulo. Portanto, não é um problema da polícia paulista, é um problema de unidades da polícia que precisariam ser mais bem exploradas e para que esse problema possa ser prevenido. Há pelo menos 15 anos, o Brasil permanece entre os 10 países mais violentos do mundo. Foram 63.880 assassinatos em 2017. 7 mortes por hora em média, aumento de 3% em um ano. O Rio Grande do Norte tem a maior taxa de homicídios, com 68 mortes a cada 100 mil habitantes, seguido pelo Acre e Ceará. O estado menos violento é São Paulo, com quase 11 mortes por 100 mil. Depois vem Santa Catarina e Distrito Federal.
Pela primeira vez, o anuário contabilizou dados de violência doméstica. Mais de 220 mil casos em um ano, 600 por dia em média. E mais 2 casos de violência contra mulheres aconteceram entre ontem e hoje aqui em São Paulo e chamaram a atenção mais uma vez pela brutalidade. Na Zona Leste, uma mulher chegou a se jogar de um carro em movimento para fugir de um estuprador. Esse caso aconteceu na região da Penha, na Zona Leste de São Paulo. Uma mulher que estacionava o carro foi abordada por um criminoso que assumiu o volante. Ele a levou para uma área mais deserta e a estuprou. Depois disse para a vítima que iria com ela para sacar dinheiro. Imagens de câmeras de segurança de um condomínio mostram o momento em que a vítima se jogou do banco traseiro do carro e caiu na rua. Um outro carro que passava pelo local parou para socorrê-la. A vítima foi atendida em um hospital da Zona Leste com ferimentos pelo corpo. Ela contou para a polícia que decidiu pular do carro porque o criminoso disse que iria matá-la. De janeiro a junho deste ano foram registrados aqui na cidade de São Paulo 438 casos de estupro, 22 casos a mais que no mesmo período do ano passado. O outro caso é de assassinato. O corpo da estudante de jornalismo Albane Barbosa Nunes de Jesus, de 26 anos, foi encontrado ontem à noite na casa em que ela morava com o namorado, com marcas de tesourada. Uma tesoura foi apreendida. Ele é suspeito e, se isso se confirmar, ele será acusado de feminicídio, que é um homicídio agravado pelo fato de ter sido cometido contra a mulher, pelo fato da vítima ser mulher. O feminicídio torna o assassinato um crime mais grave e é considerado um crime hediondo. Terminou a rebelião no centro de detenção provisória de Taubaté, no interior de São Paulo. Os últimos 6 reféns foram soltos às 7h30 da noite. A rebelião começou ontem à tarde. Ao todo, 13 pessoas foram mantidas reféns, 2 agentes penitenciários e 11 voluntários evangélicos. Os presos colocaram fogo em colchões e destruíram as grades das celas. A unidade tem capacidade para 844 presos, mas está superlotada. Atualmente, 1.521 internos dividem as celas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os detentos não chegaram a definir uma pauta de reivindicações. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, criticou hoje o reajuste proposto para a Corte para o ano que vem. Por 7 votos a 4, os ministros do STF aprovaram a proposta de reajuste de 16,38%. Atualmente, o salário deles é de R$ 33.700. A partir do ano que vem, este valor pode ultrapassar R$ 39 mil. Hoje, a ministra Carmen Lúcia se mostrou descontente com a decisão. Eu não queria estar do lado dos vencedores. O que venceram e como venceram não era o que eu queria mesmo e continuo não convencida de que era o melhor para o Brasil. Além dela, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Celso de Mello votaram contra a proposta. O aumento, no entanto, ainda precisa da aprovação do Congresso e do presidente Michel Temer. Segundo estimativas da Câmara e do Senado, os novos valores vão causar um impacto de R$ 4 bilhões nas contas públicas, num cenário de déficit fiscal que pode chegar a R$ 139 bilhões no ano que vem. Pela Constituição, o rendimento dos ministros do STF é o teto máximo que pode ser recebido por um servidor público e é referência para os demais cargos. A medida, que beneficiará ainda juízes, procuradores e promotores, pode causar um efeito cascata e incentivar outras categorias a cobrar aumento do governo federal. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, rebateu as críticas afirmando que o reajuste recupera parcialmente perdas inflacionárias e destacou que o impacto do aumento é menor que o valor devolvido hoje aos cofres da Petrobras, de R$ 1 bilhão. Segundo o STF, o novo salário vai representar um gasto a mais de R$ 717 milhões somente para o Poder Judiciário. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, disse que é preciso respeitar a autonomia de cada poder. É preciso nesse momento, ter muita calma, analisar com clareza, com calma, sem nenhum assodamento, porque compreendemos o momento em que vivemos do ponto de vista da economia, mas também devemos compreender, que cada poder é autônomo
e cada poder pode tomar as suas próprias decisões, desde que não ultrapasse o teto. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu tenho uma notícia boa. Os efeitos malignos naquele bloqueio das estradas brasileiras em maio e junho, que terminou com a pane seca e uma crise de desabastecimento de víveres e derivados de petróleo, esses efeitos começaram a diminuir e a economia voltou àquela... mudou, mas pelo menos de paralisação da queda provocada por aquele movimento. Pois é, já estava na hora do governo tomar consciência disso, mas no mesmo dia em que eu constato isso, em que a inflação já deu um sinal de brecar e que os índices estão voltando a entrar ali numa certa ordem, o Temer resolve então mandar uma lei que inventa aquela história do frete mínimo. O frete mínimo é um desafio à economia de mercado que vige no Brasil. É um desafio a setores importantes da nossa economia, que são aqueles que nos sustentam e que evitam que essa crise seja pior ainda do que já é. Ou seja, neste momento em que estamos não ainda chegando ao fim da crise ou ao fundo do poço, não era hora de estar ressuscitando essa coisa para criar problemas justamente com o agronegócio que impede que nós desçamos ladeira abaixo. Nós estamos mal e tudo indica que vai piorar. Essa é a má notícia que vem da boa, tá? Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até. A Operação Lava Jato devolveu de uma só vez 1 bilhão e 34 milhões de reais aos cofres da Petrobras. A maior parte do dinheiro veio de 2 acordos, um de delação premiada e outro de leniência, que é feito com empresas. É o maior valor já devolvido à estatal em uma única operação. O documento de restituição foi entregue por integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato ao presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, durante a cerimônia que aconteceu hoje em Curitiba. Boa parte do dinheiro já está nas contas da estatal. Do total de 1 bilhão e 34 milhões de reais, 687 milhões e meio foram devolvidos a partir do acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa Keppel FELS de Singapura. 87 milhões foram devolvidos pelo engenheiro e lobista Zvi Skornik, condenado por intermediar propina para a empresa em contratos com a Petrobras. Parte do dinheiro da corrupção teve como destino as contas do casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, responsáveis pelas campanhas da ex-presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014. 259 milhões e 800 mil reais recebidos pela Petrobras hoje vieram de outros 16 acordos de delação premiada com pessoas físicas, 3 de leniência com pessoas jurídicas e uma devolução espontânea de recursos feita por um dos réus da operação. Desde 2015, a Lava Jato já restituiu 2 bilhões e meio de reais à Petrobras. O montante representa cerca de 20% do total de mais de 12 bilhões de reais que a empresa tem para receber de acordos que já foram firmados com delatores e empresas envolvidas na corrupção. Estima-se que o roubo na estatal tenha causado um prejuízo de 20 bilhões de reais. Se no país da impunidade, em que a regra é não se recuperar nenhum centavo para os cofres públicos, é possível fazer uma cerimônia de devolução de mais de 1 bilhão de reais para a vítima, não me digam que os brasileiros não podem vencer a corrupção. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou mais um recurso da defesa do ex-presidente Lula, do PT, para suspender os efeitos da condenação no caso do triplex em Guarujá e tirá-lo da prisão. Ficou mantida a decisão de junho do ministro relator Félix Fischer. Lula está preso desde abril em Curitiba, depois de ter sido condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E hoje o TRF4 negou o pedido do Partido dos Trabalhadores para que Lula participasse do debate da TV Bandeirantes agora à noite. Advogados do PT entraram com mandado de segurança após o pedido anterior não ter sido analisado.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal. Cabral foi interrogado em processo da Operação Unfair Play. Segundo a denúncia, o ex-governador do Rio de Janeiro teria ordenado o pagamento de propina para um membro senegalês do Comitê Olímpico Internacional. Os 2 milhões de reais teriam sido pagos em troca de que ele votasse a favor do Rio como sede das Olimpíadas em 2016. A negociação foi intermediada por Carlos Arthur Nussmann, então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. O ex-governador disse hoje que não houve nenhuma articulação com os africanos e destacou que a suspeita de compra de votos é preconceito racial. Cabral está preso em Bangu 8. Ele foi condenado a penas que somam mais de 120 anos. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-senador Gin Argello, preso desde abril de 2016 na Operação Lava Jato. Ele se tornou réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por obstruir os trabalhos da CPI mista da Petrobras, instaurada em 2014. À época, Gin Argello era vice-presidente da CPI e recebeu propina, cerca de R$ 1.600.000, para evitar que empreiteiros fossem convocados para prestar depoimento. Ele já foi condenado a quase 12 anos de prisão. A defesa dele ainda não se manifestou. O banqueiro Eduardo Plas pagou 90 milhões de reais de fiança para deixar a cadeia e responder em liberdade o processo em que é acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele é apontado como participante do esquema do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB. Eduardo Plas é dono do Tag Bank, sediado no Panamá, país conhecido como paraíso fiscal de diversas empresas. Ele também é sócio da corretora Opus Investimentos, fundada em 2004 no Brasil. O banqueiro foi preso no dia 3 de agosto pela Operação Hashtag da Polícia Federal. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de ajudar na lavagem de dinheiro para a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. A fiança de 90 milhões de reais foi estabelecida pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Foi depositada ontem em uma conta judicial pelos advogados do banqueiro. Segundo as investigações, Eduardo Plas transferia o dinheiro recebido pela joalheria H. Stern para empresas de fachada no exterior e depois repassava os valores para as contas da própria joalheria fora do Brasil. Para justificar as movimentações ilegais, ele assinava falsos contratos de empréstimos em nome da empresa, que teriam chegado a 25 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de reais. O mesmo esquema, segundo o Ministério Público, foi utilizado para lavar dinheiro da quadrilha comandada por Sérgio Cabral. Plas e 2 sócias dele são acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Após habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Dáureo Speranzini Júnior, executivo da GE e ex-executivo da Philips, deixou hoje o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A decisão de Gilmar Mendes também beneficiou Miguel Skin, da Oscar Skin, e Gustavo Estelita, sócio de Skin em outras empresas. As prisões ocorreram em julho. Os 3 estão em uma lista de 23 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal por causa de um suposto esquema de corrupção envolvendo as empresas, a Secretaria de Saúde e o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio. O ex-governador Sérgio Cabral e o então secretário de Saúde, Sérgio Cortes, comandavam um esquema que desviou, segundo as investigações, mais de 600 milhões de reais. Em entrevista à revista Veja, o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, disse que 3 colegas dele na Assembleia Legislativa Fluminense estão sendo investigados por participação nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, em março. Os 3 parlamentares são do MDB.
De acordo com Marcelo Freixo, os deputados Edson Albertassi, Jorge Pisciani e Paulo Melo, todos do MDB, também estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios do Rio por suposto envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco no mês de março. Os três estão presos desde o ano passado, acusados de envolvimento com uma máfia de empresários do setor de ônibus. Para Freixo, o assassinato de Marielle foi um crime político e, segundo ele, seria uma forma de vingança contra o próprio parlamentar, já que Marielle foi uma das principais assessoras dele durante a CPI das milícias em 2008. A defesa do deputado Edson Albertassi disse que a hipótese ventilada por Freixo é fantasiosa e absurda. Já os advogados de Jorge Pisciani e Paulo Melo ainda não se manifestaram. O presidente Michel Temer sancionou a lei que institui uma tabela com preços mínimos para fretes de caminhões e vetou a anistia aos caminhoneiros. A medida editada em maio e sancionada hoje é parte do acordo para acabar com a paralisação dos caminhoneiros que durou 11 dias. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, havia determinado uma multa de R$100 mil por hora às empresas que estimulassem os protestos e multa de R$10 mil por dia para os motoristas que obstruíssem pistas. Várias rodovias foram bloqueadas e o transporte de cargas interrompido, causando crise de abastecimento de alimentos, combustíveis e vários outros produtos. Pela lei, não há valor fixo, mas a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, vai seguir regras para fazer o cálculo, como o tipo de carga, a distância percorrida, os custos de pedágio e variações do diesel. Os preços vão ser revisados sempre em janeiro e julho. Há previsão de punição para quem não seguir a tabela. O infrator terá que indenizar o transportador com um valor equivalente a 2 vezes a diferença entre o valor pago e o que seria devido. Após a sanção da lei, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil entrou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal para suspender o tabelamento mínimo dos preços de fretes. Eles alegam que sofrerão custos bilionários com a imposição. Agora as notícias internacionais. Sem resposta a uma ação do Hamas, o exército israelense bombardeou a faixa de Gaza hoje. Uma mulher grávida e sua filha de 8 meses morreram. Em Gaza, 3 palestinos morreram, incluindo a mulher e seu bebê. Outras 12 pessoas ficaram feridas. O bombardeio aéreo respondeu a uma ofensiva com cerca de 180 foguetes disparados pelo Hamas contra o território israelense. Antes de ontem, 2 integrantes do grupo foram mortos. Após a represália, o Hamas e outros grupos armados aliados anunciaram o cessar-fogo contra Israel. Mais de 20 pessoas também ficaram feridas depois do disparo de mísseis. Ataque contra ônibus matou ao menos 29 crianças no norte do Iêmen. Ao todo, cerca de 40 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. O ataque foi na província de Saada e foi liderado pela coalizão apoiada pela Arábia Saudita. No momento do bombardeio, um ônibus que transportava crianças foi atingido. As vítimas, muitas menores de 15 anos, estão em um hospital da cidade. Segundo o grupo que apoia o governo do Iêmen em uma guerra contra rebeldes, as ações nunca são direcionadas a civis intencionalmente. Previsão do tempo. O sol predominou hoje aqui na capital e caíram apenas algumas gotas de chuva em pontos bem isolados. Agora, aqui na região da Avenida Paulista, faz 19 graus. Bem, será que chove, faz frio, esquenta? O que será que vem por aí, Mariana? Chega de chuva, agora vem frio e pode preparar um cobertor mais pesado para as próximas madrugadas, viu? Nesta sexta-feira teremos mínimas de 11 e máxima só de 20 graus à tarde. No sábado, a mínima cai para 8 graus e o Domingo dos Pais vai ser de sol, céu azul, mais gelado, com termômetros entre 11 e 19 graus apenas. E apesar de estarmos no inverno, os dias têm se alternado entre quentes e frios. Mas olha, bastam os termômetros caírem um pouquinho para que os restaurantes tradicionais de lamen fiquem lotados. Nossa reportagem foi conhecer um pouco mais sobre o longo preparo desse prato típico da culinária oriental. O macarrão servido com caldo veio da China, mas o lamen acabou ficando famoso mesmo no Japão, onde é muito popular.
Comida rápida e barata. Casas de lamen no Japão são como padarias aqui no Brasil. Em cada esquina sempre tem um lamenhá, né? Uma casa de lamen. Por aqui, onde a moda explodiu faz uns 2 anos, restaurantes tradicionais têm sempre fila na porta. O sabor pode variar de acordo com os complementos, mas a base dessa espécie de sopa é a mesma. Um caldo feito com vegetais e ossos de porco e frango, que tem de cozinhar lentamente durante 6 horas, pelo menos, para ganhar sabor. Na montagem, o prato é incrementado com carnes, folha de alga, broto de bambu, legumes e verduras. A diferença entre os sabores, os vários ingredientes, formam uma mistura muito agradável. Eu acho que é isso que mais me atrai, além de ser muito diferente de qualquer coisa que a gente tem no Brasil também. É a primeira vez que estou comendo esse prato e eu achei uma delícia, é um sabor diferente, agrada assim no paladar. E quando o tempo esfria, o lamen acaba tomando o espaço do sushi que reina na culinária oriental. É o que acontece neste outro restaurante no Itaim durante o inverno. 40% a venda tanto no almoço como no jantar. De toda a venda, de todo o cardápio? Dos nossos pratos quentes. A casa desenvolveu uma versão gourmet da sopa popular japonesa. Mistura no mesmo caldo base frutos do mar. Camarão, lula e vieira puxados na manteiga com molho de pimenta. A gente procura usar uns ingredientes também mais sofisticados, que estão mais na moda, a vieira, que sai bastante. Na hora de comer, não dá para ficar batendo papo, porque senão o macarrão perde a consistência, porque ele vai absorvendo o caldo. Outro detalhe muito importante, na cultura oriental é de bom tom você comer esse prato sorvendo o macarrão e o caldo. Esse barulho é importante para a gente demonstrar que está apreciando o prato. No Japão, por exemplo, se você vai na casa de alguém e não faz esse barulho, a pessoa pode até se ofender achando que você não gostou da comida. Enquanto no Brasil, realmente, o fato de você estar sugando, fazendo barulho, seria uma falta de educação, no Japão seria ao contrário. Lá você demonstra que o prato está delicioso. Bom, já demos uma opção de cardápio para o final de semana, que a Mariana falou que vai ser frio. E que tal já preparar o fim de semana cultural? Toda quinta-feira o Jornal da Gazeta, edição das 10, traz sugestões de passeios dos mais variados, aqui na cidade de São Paulo. E hoje tem muita opção com entrada de graça, é a nossa agenda cultural. Começamos com uma dica imperdível para quem gosta de arte ou ainda não conhece um dos melhores acervos do país. O MASP abriu mais um dia na semana para a visitação gratuita. Além das terças-feiras, que agora terão horário estendido até às 8 da noite, as quartas também serão de graça até às 6 da tarde, mas vale só até 17 de outubro. O Sesc São Caetano exibirá todas as sextas de agosto, às 7h30 da noite, o projeto Brasil Documentado, com títulos do acervo do Cine Sesc. Amanhã é a vez de Tropicália, de 2012, que fala sobre o importante movimento musical da década de 60, também grátis. A turminha mais querida do Brasil agora no circo. O Circo Turma da Mônica traz música em números circenses com muita tecnologia para encantar a garotada, com a participação especial do eterno trapalhão Dedé Santana. Os ingressos variam de R$ 75 a R$ 150. Os irmãos Humberto e Fernando Campana são referência mundial pelo design inovador e o Consulado-Geral de Portugal apresenta uma mostra com peças exclusivas feitas com materiais tipicamente portugueses, como a cortiça, mas com a assinatura dos irmãos brasileiros. A exposição está nos últimos dias. A entrada é gratuita. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você também, Gabriel. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora o programa todo seu com o Rony Fon. A gente se vê amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia conversa com o candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff. Assista agora. Tudo seu.